Olá, olá, olá! Fique à vontade por aqui, como se você tivesse acabado de chegar na cozinha da minha casa enquanto eu preparo alguma coisa, e aí a gente vai conversando. Conversando sobre como a vida veio pra mim nesses últimos tempos. Boa parte desse podcast começa na cozinha, é um lugar que eu me conecto muito com as minhas ideias. Eu tenho bastante tempo para pensar enquanto preparo alguma coisa. E quero saber também como que a vida foi chegando para você, vai que ela tenha vindo parecido conosco. Por aqui eu compartilho sobre as minhas reflexões de uma vida comum e espero que você se veja nessa vida também, simplesmente a vida do jeito que ela vem. Então bora para mais um? Este é o sexto episódio. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a este podcast. E o que eu vim para falar agora foi sobre uma coisa que vem acontecendo e quase sempre tenho percebido esse movimento, né? É quando eu termino de gravar um, eu já sinto que eu tô com essa ideia para falar o outro, e aí vou aqui separando o tempo para fazer essa gravação, para a gente poder pensar em algumas coisinhas juntos. E aí, como que aconteceu? Eu tenho feito atividades físicas com regularidade desde o finalzinho de 2020, assim, naquele período caótico de pandemia, né, que a gente não consegue esquecer, eu pelo menos não consigo esquecer, e acho que nem devo também, né, porque foram muitos acontecimentos trágicos, infelizmente. A atividade física chegou para mim como uma forma de sobrevivência em alguma medida, né, e também de retorno, de socializar. Foi bem naquele período de que parecia que tudo ia ficar bem, lá para o finalzinho de novembro, dezembro. Então foi mais ou menos nessa época, assim, que eu comecei a fazer atividades físicas, a movimentar meu corpo, e como eu já comentei até em outro episódio, foi durante a pandemia que eu atingi o meu maior peso até hoje. E aí, eu sempre fui ligado também à tecnologia. Tenho muito essa lembrança, assim, que quando eu era criança e não podia ter as coisas, né? Não podia comprar algum desses recursos de tecnologia também, porque era criança, não precisava disso tudo, né? Sei lá, de notebook e computadores e celulares. Eu sempre gostava de ver, era muito divertido, assim, encontrar um adulto e ver o celular e os joguinhos, apesar de eu nunca ter sido uma criança que jogava, mas eu gostava disso, de tudo que a tecnologia é capaz de fazer por nós, sabe? Uma coisa meio futurista, minhas leituras preferidas eram dessas, né, de ficção científica. Os desenhos eram esses também, adorava os mutantes, o X-Men, na verdade, né, os mutantes da novela da Record, o X-Men. Então sempre essa ideia de tecnologia chegou para mim, e com a minha prática esportiva veio junto esse desejo de unir tecnologia e esporte. E eu lembro, assim, que eu sempre gostei da ideia do smartwatch, assim, o meu primeiro smartwatch eu comprei em 2014, foi quando eu fui pra Disney, quando eu fui para Miami, eu comprei por lá e trouxe, e era, assim, uma sensação, acho que foi 2014 para 2015, e eu me senti, assim, no berço da tecnologia, sabe? E aí eu sempre tive. Então, assim, depois eu me desfiz desse smartwatch, depois eu acabei tendo uma Mi Band, mas eu senti que a Mi Band não me dava os recursos que eu queria ter, até que eu tive também um Galaxy Watch. E aí, quando eu troquei meu ecossistema para o ecossistema da Apple, aí eu adquiri o Apple Watch. Beleza. E esse não era um assunto assim, esse devaneio de consumo, não era para falar sobre isso, eu me perdi. Era uma parte de o quanto que agora, associando esporte e tecnologia, eu me percebi sendo uma pessoa que estava entregando a tecnologia para que ela me desse informações sobre mim mesmo. E olha que coisa confusa isso, né? Vamos pensar aqui juntos. Eu estou fazendo treinos regulares de corrida, e nesses treinos regulares de corrida, meu treinador na assessoria, ele coloca a distância que eu devo percorrer e um tempo médio que eu devo concluir, e aí eu coloco e vou acompanhando no meu relógio. Até aí, tudo bem, né? Ok. Pode ser até que você também faça isso. Só que teve um determinado dia que eu fui pra academia, não era pra corrida, era pra academia. Eu tinha acabado de chegar na academia, tinha estacionado, não é tão longe aqui da minha casa, e eu vi que eu tinha esquecido o relógio carregando em casa.
Aí eu pensei: "Eita caramba, esqueci meu relógio. Volto pra casa pra pegar o relógio?". E aí eu pensei, achei estranho eu ter pensado nisso e ter cogitado, na verdade, a possibilidade de voltar para casa para pegar um relógio, porque um relógio ele não é essencial para o meu treino de musculação na academia. Não é. O meu celular é mais importante, porque o meu treino, que meu treinador me passa, né, meu personal, ele passa no celular. Então eu preciso do celular para acompanhar o treino, né, eu não decorei o treino ainda. E aí eu disse: "Não vou voltar não". E eu fiquei achando esse movimento ainda estranho, e fiquei pensando: "Caramba, e agora como é que eu vou saber como é que foi o rendimento do treino?". E aí foi um choque, assim, abriu essa ideia na minha cabeça, por quê? Por que que eu tô precisando de uma máquina para me dizer o que eu estou fazendo, como é que eu estou me desempenhando? E é muito curioso para quem usa desses aplicativos, se você usar esses aplicativos, talvez você até reconheça que o Strava, que é um outro, né, que eu uso, ele faz um reconhecimento, inclusive, da distância que eu percorri, e ele diz o quanto que aquilo dali foi fácil ou foi difícil para mim, e é meio assustador, porque ele acerta claramente o cruzamento de dados e o acesso de tudo aquilo que eu fui fornecendo para ele, ele acerta, e ele diz: "Nessa distância você desempenhou um esforço maior do que o normal". Aí ele coloca lá o percentual e eu fiquei: "Eita, que é isso?". Foi quando eu entendi, e aí foi essa reflexão que eu queria trazer para vocês também, do quanto que isso está munido de uma necessidade muito intensa de comparação que a sociedade, de um modo geral, nos coloca. E veja se faz sentido aqui para você, ó. Por quê? O aplicativo, o relógio, ele me diz um número, certo? Ele coloca um número no meu visor e eu posso fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, mudar alguma atitude mediante esse número que está mostrando ali naquele visor. Porque o número pelo número, ele não me diz quase nada. Mas a maneira como eu interpreto esse número e o julgamento de valor que eu faço com esse número, aí sim, eu posso mudar algum comportamento ou não. E aí eu fui vendo sinais muito esquisitos que foi me deixando, assim, desconfortável. Por exemplo, eu estava correndo, e aí eu estava cansando, eu estava ficando cansado, e eu olhava para o meu relógio para ver como era que estava o meu pace, né, para quem não sabe, o pace é sobre quantos minutos você leva para fazer 1 quilômetro. Então eu tenho geralmente um pace meio confortável de 6,5, 6,40, então a cada 6 minutos e meio, 6 minutos e 40, eu percorro 1 quilômetro. O que para algumas pessoas é um pace lento, mas para mim é um pace confortável, e aí isso já mostra uma mudança de postura minha, para a gente poder amarrando essa ideia, esses conceitos, de comparação e de uma certa autocrítica e necessidade de que uma máquina diga o que é que eu tenho para fazer. Olha como é esquisito. Porque eu estava correndo, eu ia cansando, e eu olhava para o relógio para saber qual era o meu pace, se eu estava acima da meta, ou seja, se eu estava correndo mais rápido do que esse 6,40, e aí ele meio que mostrava um saldo para eu poder descansar, para que eu ainda fechasse o treino inteiro no ritmo que tinha sido prescrito pelo treinador. E eu meio que estava olhando para a máquina para ela me autorizar se eu podia parar ou não. Isso estava mostrando claramente que eu estava desconectado do meu corpo e da minha necessidade de descanso. Porque se não eu, quem seria a outra pessoa melhor para dizer a hora de parar? Se não for eu sentindo o cansaço, né, e medindo e avaliando esse cansaço e dizer: "Caramba, não dá mais para eu continuar nesse ritmo aqui, eu preciso desacelerar, voltar a caminhar, tomar um fôlego". E aí eu ficava naquela pressão angustiante do relógio, principalmente quando terminava o treino e eu via que eu tinha ultrapassado a meta, assim, que eu tinha terminado num tempo maior, superior ao que estava prescrito. E detalhe, o meu treinador nunca me mandou uma mensagem sequer para dizer assim: "Olha, tem que correr mais rápido, viu? Olha, tem que melhorar esse tempo". Jamais, assim. Eu vou, faço o treino, ele avalia, e se eu tiver lento, inclusive, ele aumenta o tempo, né, ele faz com que na próxima corrida eu tenha um tempo de mira um tempo que ele mira maior. Então, assim, a pressão não vinha de nenhum lugar que não viesse de mim. E aí eu estava refletindo, eu estava pensando nisso, e eu disse: "Caramba, de onde é que vem?". Aí eu não demorei muito para entender de que por ser uma pessoa LGBT, essa comparação,
ela está muito presente na nossa vida. E não é uma exclusividade de ser uma pessoa LGBT, tá? Mas sendo uma pessoa LGBT, essa necessidade de comparação e de validação externa, ela se acentua. Afinal de contas, quando a gente nasce nesse mundo e a gente já nasce, né, uma pessoa LGBT, por mais que cada um tenha uma trajetória de se reconhecer enquanto uma, mas precisamos lembrar de que pessoas LGBT não nascem adultas, né? A gente nasce criança. Então, se adultos viemos a nos identificar, a reivindicar algum direito, algum nome, isso passou por uma infância, certo? E aí, nessa infância acontece muita coisa que venha a dar significado, a produzir sintoma, inclusive na nossa idade adulta. E eu identifiquei que isso veio muito de mim enquanto criança, por conta de uma certa necessidade, inclusive, de ganhar. Não era só de comparar, mas de ganhar, de ser o melhor, de ser o mais inteligente, de ser o que comunicava melhor, o que falava melhor. Então, essa questão de ser o melhor era falsamente apresentada como uma garantia, meio que se você for o melhor, você não perde tal coisa, né? Você ganha. E aí poderia ser inúmeros desdobramentos desse ganhar. E aí eu fui percebendo de que a sociedade, de um modo geral, especialmente essa sociedade capitalista, ela acaba nos envolvendo em uma trama de competição e de comparação. E acho que a gente começa a partir desse lugar. Você já observou como é que você lida vendo cenários e avaliando coisas? Se faz parte do seu vocabulário atribuir o melhor, a melhor, ou acabar se atribuindo a significados como não sou a melhor, sou a pior. E aí isso parte um pouco dessa necessidade de classificação. Olha que coisa esquisita, né? Eu me dei conta disso a partir da tecnologia, dessa necessidade da tecnologia, de ela estar dizendo se eu estava indo bem, se eu estava indo mal, e eu nunca me permiti, acho que esse é um ponto importante, lembrar, eu nunca me permiti ficar me comparando com as pessoas dentro do Strava, né, da rede social do Strava, mas ao mesmo tempo eu faço um esforço muito consciente quando eu vejo algumas pessoas que elas estão correndo mais rápido que eu, ou que elas estão em uma velocidade maior que a minha, ou uma distância maior que a minha, né? Eu faço um esforço bem consciente de dizer, cada corpo tem a sua história. E eu sempre repito isso pra mim, cada corpo tem a sua história. O corpo dessa pessoa tem a história dela, e se ela corre mais rápido que eu, é porque o corpo dela permite, e a história dela é diferente da minha, e eu só conheço a minha. Eu só conheço a minha história, eu só conheço a história do meu corpo, eu só conheço o meu jeito de fazer, e então é só o que eu tenho. É a velocidade que eu tenho, é o corpo que eu tenho, é o ritmo que eu tenho, é a persistência que eu tenho, que é a única coisa que eu posso servir de base de comparar comigo nos tempos de passado e de presente, mirando em alguma coisa de futuro. Ver se isso faz sentido por aí também. Para ir voluntariamente, inclusive, me emancipando dessa necessidade da máquina de dizer. E eu quero testar, estou falando aqui, né, publicamente, de alguma forma, e eu quero testar uma vez que eu possa sair de casa para correr sem tecnologia nenhuma atrelada e acoplada no meu corpo, assim. Que eu possa sair para correr sem relógio para dizer se eu tô indo rápido, se eu tô indo devagar, se eu posso parar, se eu não posso parar. Porque na verdade não é um relógio que faz isso, né? Sou eu, mediante o uso dessa máquina para me dizer isso, para entender como é que isso repercute em mim. E aí, olha a machadada final foi em um desses momentos, assim, com o pessoal do clube de corrida, e eu estava ali conversando, batendo um papo, e a gente estava falando sobre os tempos. E aí entrou nesse assunto, aí eu fui olhar o meu Strava para ver qual que tinha sido o meu tempo na minha prova de 10 quilômetros, na minha primeira prova de 10 quilômetros. Eu terminei com 1 hora e 6 minutos. Acho que foi isso. Eu não tenho certeza, mas foi alguma coisa em torno disso. Ou foi 1 hora e 3, ou foi 1 hora e 6 minutos. Foi alguma coisinha assim. E a minha prova de 13 quilômetros, que era a minha prova-alvo do ano passado, de 2024, foi uma prova muito sofrida, eu estava muito cansado, eu fiquei muito ansioso na véspera, dormi pouquíssimo e fui para a prova, assim, então eu estava cansado, eu estava parando bastante, muito mais do que o habitual, sendo que 2 semanas antes eu já tinha feito um treino de 15 quilômetros. Então eu estava preparado para aquela distância, mas as condições não eram as mesmas condições do treino de 15 quilômetros, sabe?
E aí eu fui ver. Vocês acreditam de que na prova de 10 quilômetros eu terminei o pace, acho que era 6:36, por exemplo, vamos pensar assim. E na prova de 13 quilômetros, o pace era tipo 6:41. Você tá acreditando nisso? Aí, traduzindo, para quem não tiver vendo, para quem não entender desses números, quer dizer que quando a distância é maior, a gente tende a correr mais lento, porque a gente vai ficando cansado no meio do caminho, então tende a ter um tempo maior e um ritmo mais lento. Só que o que aconteceu comigo foi, na minha pior prova que eu tinha, né? Tinha olhado para um número, a minha percepção de que eu estava ruim. Aí eu olhei aquilo dali e na minha pior prova eu tinha visto de que o meu tempo tinha sido bem semelhante, o ritmo que eu estava era bem semelhante ao ritmo dos 10 quilômetros que eu tinha achado que eu tinha ido muito bem. Olha que coisa doida. E aí vamos pensar, poxa, mas o que está te dizendo isso é o número de um relógio, né? É um relógio de dizendo a mesma coisa, porque eu peguei uma base de dados para dizer se eu estava indo bem ou se eu estava indo mal. E aí a surpresa foi, eu lembro que durante a prova, eu estava consultando muito mais o meu relógio para ver quantos quilômetros faltavam, e eu estava com um ritmo mais apertado, porque eu tinha me autoimposto um ritmo apertado, já que era a prova, e o relógio não conseguia acompanhar. Toda hora ele me sinalizava que eu estava atrás do ritmo, atrás do ritmo. E aí eu entendi, poxa vida, que belo exemplo de se voluntariamente sofrer, né, de se colocar voluntariamente em um sofrimento, que é uma coisa de que eu acabo trabalhando muito no processo terapêutico junto com outras pessoas, para que elas possam identificar o momento e o movimento que ela faz de voluntariamente se colocar em sofrimento, quando na verdade ela pode não sofrer, ela pode escolher não se colocar nesse jogo, não cair nessa armadilha da comparação. E aí eu aprendi, e acho que é importante, né? A gente cai, mas mais do que cair é muito importante saber como que a gente se apoia para se levantar. E uma coisa de que eu vim fazendo, pelo menos nos treinos dessa semana, foi retirar a meta de ritmo. Então agora eu controlo a distância pelo relógio, porque eu ainda não sei as distâncias assim de cabeça, vou controlando a distância pelo relógio e coloco ali a minha música e tal, saio para correr, mas parei de ficar acompanhando o meu ritmo, como era que meu ritmo estava, e ir fazendo esse movimento bem consciente de entender como é que eu estou me sentindo naquele momento. Então a conexão precisa de fato ser mais humana, eu comigo mesmo. E vi até que tem um outro relógio, eu acho que é da marca da Garmin, acho que é da Garmin, que ele até sinaliza quando o corpo daquela pessoa está cansado. Você acredita nisso? Que tem, ele parece que ele mostra a notificação. Se você for uma pessoa que tenha o Garmin, e coloca aqui nos comentários pra gente saber disso juntos. Ele coloca uma coisa assim: você está cansado, você precisa de tanto tempo de sono, você está com tanto nível de bateria, como meio que ele media o nível de bateria do corpo humano. E eu fiquei assim, assustado, porque eu disse, caramba, como assim? Quer dizer que então o relógio está precisando dizer para aquela pessoa que ela está precisando descansar, como se ela mesma não já soubesse disso? Ou até quando os relógios avaliam o sono, e aí ele fala assim: você teve uma boa noite de sono, você não teve uma boa noite de sono. Aí eu comecei a observar isso assim, do quanto que às vezes a gente vai colocando na mão da máquina para que ela diga algo que a gente meio que vai escolhendo não se perceber, né? Não se analisar e não tomar uma decisão frente a isso. E aí eu entendi que isso estava de alguma forma mascarando ou até ao mesmo tempo denunciando essa necessidade de um reconhecimento externo, que agora é de uma máquina, mas às vezes pode estar sendo de uma outra pessoa, né, extrapolando as relações para outros cenários e para outros contextos, do quanto que isso às vezes pode estar sendo aplicado para outras pessoas. E aí agora a gente tem uma complexidade um pouco maior. Por quê? Dentro dessa sociedade, a gente sabe ainda que impera, né, virtualmente, e aí esse é um dado também sobre o nosso adoecimento psíquico, é porque hoje a gente tem acesso a muito mais informações do que a gente é capaz de processar, de que o nosso cérebro é capaz de fato
de aprender, de guardar, de armazenar. A gente sabe e tem acesso à vida de muito mais gente do que, sei lá, 20 anos atrás. Vamos imaginar, sei lá, 2005, talvez a gente não tivesse acesso a saber da vida de tantas pessoas. No máximo das pessoas, dos artistas e famosos que vinham aparecer na TV, né, aqueles quadros de fofoca, com Nelson Rubens da vida, ou numa revista, que a gente ainda tinha que comprar ou passar na banca da revista e ver uma capa, mas ainda assim a gente tinha acesso a menos informações, né? Porque a gente tinha acesso mais do que vinha até os nossos ouvidos. Só que agora não, né? Agora abrir o celular, a gente é bombardeado de saber de gente de que a gente nunca viu. E eu amo aquele meme, e aí tem vários, né? Que é tudo que eu sei sobre fulano, fulana, fulane, eu sei contra a minha vontade. São várias pessoas, várias. Eu tenho uma lista. E outra, que eu gosto muito, outro meme que eu gosto muito é quando ele diz assim: como é que pode, né, o celular e a internet permitir que eu me irrite, que eu me incomode com uma pessoa que na casa dela, ela tá me incomodando aqui, eu na minha casa. E eu concordo. Só que isso tudo vem de quanto mais da vida das pessoas eu sei, pode ser que ainda de uma maneira desatenta, eu me coloco em comparação com essa pessoa. E acabo fazendo a classificação, porque a comparação, ela também tem por base uma classificação. Quando eu comparo, automaticamente eu preciso eleger o que é melhor e o que é pior. O que é que está no primeiro lugar, o que é que está no segundo, o que é que está no terceiro. Só que quando eu faço isso, quando a pessoa que está se comparando faz isso, quando ela coloca o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, quando ela compara e quando ela classifica, pode ser que ela faz isso e ela perca. E acho que os dois extremos, eles são muito perigosos, né? Se ela compara, classifica e ela sempre ganha todas, porque é a melhor, a mais incrível, a suprassumo de determinadas ocasiões, tem um certo problema. Mas se você também é o pior, a pior, todo mundo ganha e você não, também é uma outra série de problemas. Como é que isso chega para você? Porque a gente vai utilizando categorias, né, essas pessoas que insistem assim em se comparar e sofrer, né, e meio que voluntariamente se colocar em sofrimento, ela acaba categorizando coisas que elas podem ser temporárias. Porque ser bom em uma coisa hoje, ou ser o melhor em uma coisa hoje, não necessariamente garante que seja para sempre. Pode ser que daqui a alguns minutos, pode ser que daqui a pouquinho já nem seja assim. E isso parte de um princípio que é da sua percepção. E a sua percepção, ela também é temporária, né? A gente não percebe a mesma coisa do mesmo jeito para sempre. Existem variações da nossa percepção, inclusive. E quando a gente coloca nessa necessidade de classificação, de categorização e até de hierarquia, e a gente perde, e essas pessoas perdem, e o quanto que isso não produz significado nenhum, porque às vezes só gera mais sofrimento e não amplia o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, inclusive a autocompaixão e especialmente a mobilização para a mudança. Ter a consciência é um processo muito importante para mudar, porque a gente não muda sem ter consciência de algo. Mas só ter a consciência, só ter a informação e não realizar nenhuma mudança, também não tem muita serventia, né? A gente não tem uma aplicação e não tem mudança, inclusive. E aí acho que é um ponto importante para que você possa rever quem são as pessoas que você anda seguindo, quem são as pessoas que você anda vendo, e reconhecendo, inclusive, de que a sua cabeça, o seu cérebro não consegue armazenar tanta informação, você ter acesso a tantas realidades e de alguma maneira, até menos atenta, acabar se comparando, achando de que a sua vida ela é muito pior do que a daquela pessoa, do que aquela blogueira, ou que para ela as coisas são muito mais fáceis, e acho que a internet tem um pouquinho desse problema, porque o olhar rápido de 15 segundos meio que parece que você já sabe de tudo, quando na verdade você não sabe de nada, e as pessoas não são só aquilo que estão naquele 1 minuto, naquele 15 segundos. E pode ter certeza, assim, eu como psicólogo
consigo ver isso bem claramente, porque já acompanhei e vejo pessoas que estavam teoricamente em momentos muito mágicos das suas vidas, expostas virtualmente, quando na verdade, na intimidade, elas estavam em sofrimento. Então, a gente também precisa tirar esse véu da ingenuidade, assim, do nosso olhar da internet, do que a gente vê na rede social para coletar informações, porque não é só aquilo. Então, lembrem sempre disso, assim, tudo que vocês veem, entendam de que não é só aquilo, tem uma outra camada. Ah, Norton, tem uma camada ruim sempre? Não, não necessariamente a camada é ruim, mas tem outra coisa. Tem uma camada a mais que a rede social não suporta ter acesso, nem a pessoa suporta de que aquilo tenha um acesso público, digamos assim. E acho que isso ajuda muito você a não se comparar. E aí agora a gente pode ir para outra questão, que é, então se eu não comparo, para que eu não classifique e para que eu não perca, o que que eu tenho que fazer? Qual que é a minha saída? E aí uma saída que eu posso apontar agora que não cabe, no que cabe nesse episódio, é que você possa se diferenciar. Acho que esse é um ponto. Reconhecer de que você faz diferente, de que as coisas e da maneira como você vive é uma maneira autêntica, é uma maneira genuína e é uma maneira essencialmente diferente. Porque a diferença não é um pecado, a diferença é uma necessidade. A gente precisa ser diferente, a gente precisa se diferenciar. E quanto mais a gente reconhece de que nós somos diferentes e de que nós somos únicos, que nós somos originais, vai meio que impulsionando para que você possa reconhecer ainda mais o seu espaço e quem você é. E olha essa jornada como é uma jornada diferente de viver, que talvez faça até mais sentido. Porque você se conhece, você se reconhece e nessa diferenciação pode ser que você também se valorize. E aí, esse momento da diferenciação, eu lembro muito que esse é um exercício que eu trago para terapia de casal. Porque às vezes, dentro e durante a sessão de casal, às vezes esse é um sintoma do casal, uma certa rivalidade interna. E aí vamos lembrar mais uma vez de que pessoas, seres humanos comuns, como eu, como você, que se casam, não são perfeitos e não a gente não está falando do príncipe e da princesa ou do vilão e da heroína ou da vilã e do herói que se casam, né? Não é assim, só na Disney isso. Existem pessoas reais, com seus sintomas reais, com seus traumas, que às vezes essa combinação de traumas, da combinação desses sintomas geram problemas e as pessoas vão para terapia, né? Acho que isso dá para entender bem. E na terapia de casal, identificando isso, às vezes tem uma certa inveja do jeito da outra pessoa de fazer coisas. Existe também uma comparação de que é alguém que faz melhor, de que a outra pessoa é melhor e automaticamente tem um que é pior. E aí um ponto que apazigua muito dessas relações é num exercício de que propõe de que eles possam observar quais são as diferenças que eles têm entre eles e que essa diferença não necessariamente precise ser ruim. Essa diferença, ela é diferente, né? Como o próprio nome já diz. E olha, gente, assim, nesse tempo que eu fui trabalhando também com casais, é muito legal esse exercício, porque eles vão reconhecendo de que existem muitas diferenças que não são valorizadas e que elas também não são reconhecidas, porque quase sempre está precisando se enquadrar. E assim, exemplo de tudo que você puder imaginar. Já teve exemplo de maneira como lava a louça, da ordem certa, e aí imagine eu falando esse certa com aspas, né? A ordem de lavar a louça, o jeito de fazer um suco, a maneira de se lavar um banheiro, muitos desses pormenores acabavam entrando porque quase sempre tinha uma pessoa para dizer o que era o certo, o que era o errado, qual era o melhor, qual era o pior, quando na verdade a gente só tem meios diferentes de fazer a mesma coisa e que ele é diferente, né? Só que é claro, óbvio que a gente precisa delimitar um limite mínimo aceitável, né? Não é porque uma pessoa lava bem o banheiro e a outra faz qualquer porqueira e ela acha que limpou bem e tá limpo e é o jeito dela diferente de que dá para aceitar, né? Vamos pensar que tem um mínimo aceitável e o meio de se fazer é que ele possa ser diferente. E aí quando você diferencia, que você reconhece, você passa a valorizar. E aí isso faz com que a outra pessoa também possa ser mais livre
E acho que no fim das contas, meio que a gente também veio para cá pra gente se sentir livre para ser quem somos, para que a gente possa ser reconhecido, inclusive, na nossa autenticidade, na nossa variação, no nosso jeito diferente de fazer as coisas, porque acredito que essa é uma jornada muito dupla, né? Enquanto você se diferencia, enquanto você se reconhece, você se exalta na sua diferenciação, você também permite que a outra pessoa seja diferente e seu olhar fica mais generoso, generoso para acolher também a diferença de que a outra pessoa é que ela dá conta de ser. Porque quando se tem uma vivência, essa vivência LGBT, a nossa comparação maior, e muitas e inúmeras vezes, é com outros sujeitos heterossexuais, né? E aí as pessoas heterossexuais não têm o mesmo trejeito para falar, ou até que elas têm enquanto grupo, mas ainda assim é meio que visto de que o jeito dela é o jeito certo, e que tem quem tem um jeito mais afeminado, quem tem uma voz mais aguda, né, ou lida como mais afeminada, determinados gostos musicais. E olha o quanto que a nossa vida inteira ela é sempre vista para esse olhar de classificação, de comparação e de perda e de prejuízo. E acho que isso é muito sintomático dentro da comunidade LGBT. Ter uma, como consequência disso, uma baixa autoestima, um reflexo dessa ansiedade, de algum tipo de adoecimento mental, e muito com base dessa comparação, porque parece de que o mundo é sempre muito melhor do que nós e a gente já perdeu todas. E aí eu, enquanto psicólogo, também venho aqui para exaltar de que enquanto você estiver jogando o jogo da comparação, provavelmente você vai perder, porque foi isso que você foi aprendendo ao longo da sua vida inteira. E aí o que eu pretendo junto, né, que a gente possa fazer isso junto, e com o meu trabalho, é que você possa de fato reconhecer e se diferenciar, reconhecer a sua diferença, valorizar a sua diferença e não mais classificá-la ou hierarquizá-la para que você possa ganhar alguma coisa, mas ser diferente e ser diferente por ser diferente, que isso já possa ser suficiente. Acho que foi isso. Tô chegando com aquela gostosa sensação de mais um episódio gravado, de mais um episódio que chegou ao ar, que chegou até você. Me conta como é que é a vida, como é que tudo isso chega até você nesse momento, como é que você tá agora. Me fala nos comentários de que maneira esse episódio te tocou. Se você lembra de alguém que deve ouvir, que você gostaria que ouvisse esse episódio, caminha para essa pessoa. E se você estiver me ouvindo agora e gostou desse episódio, por favor, avalie esse programa com 3 estrelas. A sua participação é muito importante, me deixa muito alegre. Espero ter contribuído com você nesse momento. E por aqui eu me despeço. Se quiser manter um contato mais próximo, é só me procurar no instagram.com/psicólogo Norton Machado, tá no link da descrição desse episódio. Então a gente fica por aqui e me aguarde na semana que vem, na segunda que vem, do jeito que a vida vier. Beijo!